Assim, a gente tem uma história de vida, todo mundo tem. Né? Eu sou filho de pessoas que são de origem rural, né? Meu pai e minha mãe moravam e eu morei no interior, né? Na zona rural de um município chamado Júlio de Castilhos, onde eu nasci. Com 5 anos de idade, minha família se mudou para a fronteira oeste do Rio Grande do Sul e fomos morar próximo de Rosário do Sul, mas que pertencia ao município de Santana do Livramento. E então, desde cedo, tive o acompanhamento sim, do que trabalhar, ver meus pais muitas vezes em situações difíceis e que a gente acompanhava porque safra não deu, ou porque a chuva não caiu na hora certa, ou caiu demais, ou veio seca. Então essas coisas todas sempre impactaram na vida da gente. Mas meu pai e minha mãe sempre diziam que o que eles podiam deixar para mim era a educação, a possibilidade de eu estudar, né? Nenhum dos dois fez faculdade, e aí eu fui morar na cidade com meus tios durante a semana, voltava para casa a partir dos meus 7 anos, em Rosário do Sul. Fiquei fazendo isso durante 3 anos. E depois meus pais foram morar na cidade quando meu irmão também começou a estudar. Né? Então, quando eu estava na quarta série, na época, então meus pais foram morar na cidade, mas continuando tendo a relação com o meio rural. E eu, na escola, sempre eu tinha uma timidez assim, mas ao mesmo tempo tinha professores e professoras que estimulavam, né, a gente poder socializar, porque era um menino do interior, essa coisa toda, tinha uma certa timidez. E a área da cultura foi uma área que, vamos dizer assim, fez com que fosse uma mudança que teve na minha vida, que foi com 10 anos, na quarta série, uma peça teatral, né, que era o Peixinho Acará. Essa peça eu era o personagem Peixinho. E dali o meu apelido, eu tenho um apelido, né? Meu apelido é Peixe. O pessoal não conhece muito fora do Rio Grande do Sul, mas no Rio Grande do Sul é muito difícil você ter quem sabe que é o Fernando Pigato. Agora o Peixe é mais fácil, né? E por que Peixe? Porque eu cresci um pouquinho, né? Mas era o Peixinho, origem de uma peça teatral. Isso, né? Depois peça teatral de Natal, essas coisas todas, sempre fui me desinibindo. E um outro espaço que eu participava, porque a minha família é família católica, era das comunidades eclesiais de base. Então sempre tive também muita curiosidade, e ali com 12, 13 anos eu já queria entrar em reunião de grupos de jovens, não podia por causa da idade. Eu ficava lá no fundo da igreja quando estava rolando as reuniões, mas tentando ouvir o que estava o pessoal do grupo de jovens tratando. E depois entrei para os grupos de jovens, né? Acabei virando seminarista. Eu digo que foi um seminário que durou pouco tempo, de um grupo de seminaristas em 86, porque 85 teve o ano das vocações, e aí 86 abriram um seminário na Diocese de Bagé, e lá nós éramos 7, e só que a pessoa responsável pelo seminário, ela não estimulava muito a participação nossa nas comunidades, que era a nossa origem, dos seminaristas que estavam lá. O resultado é que no meio do ano todos saíram do seminário, né? Porque a gente queria que colocassem alguém responsável que deixasse a gente trabalhar com pastorais, né? Dia a dia da comunidade, e a visão de quem era o responsável era outra. Então a gente tentou por vários meios mudar e não conseguimos. Eu acabei saindo depois da Igreja Católica e em Rosário do Sul tive a oportunidade de participar do movimento estudantil secundarista. Então eu fui presidente da União Municipal de Estudantes Rosarienses. Depois eu fui para Santa Maria estudar, para fazer faculdade. Fiz geografia, 4 semestres. Não concluí o curso, casei e voltei a morar no interior. Aí, no caso, em São Cepé, que a minha família já tinha se mudado para São Cepé. Meu pai pediu uma ajuda e aí eu casei com a esposa, fomos morar em São Cepé. E em Santa Maria eu tive a oportunidade também de estar coordenador geral do DCE, do Diretório Central dos Estudantes, né? Então eu já tinha um envolvimento com luta coletiva. Então acho que pela origem das comunidades de base, né? Depois acho que essa questão de entrar no movimento estudantil fortaleceu ainda mais esse meu lado de
saber que ninguém faz nada sozinho e que as conquistas que a gente tem, né, elas são, na maioria, coletivas, e são melhores as coletivas. E, obviamente, que a gente tem as conquistas individuais, mas nada é separado da coletividade, né? Ou tu tem a tua família, ou tu tem amigos, ou tu tem a comunidade, ou tu tem vizinhos, ou tu tem colegas de trabalho, ou seja, tu sempre está vivendo em comum, né? Esse modo de viver em comunidade sempre foi algo que eu acho que marcou a minha vida. Lá em São Cepé, por exemplo, eu não consegui parar e acabei entrando para a Associação de Produtores Rurais, um condomínio rural, né, da associação lá no tempo que eu tive. Depois voltei para Santa Maria, trabalhei em assessoria parlamentar, também trabalhei, né, e atuei na política partidária, que foi algo também que sempre teve presente na minha vida, uma identidade, né, de política partidária. A gente respeita quem não tem essa opção, mas a gente, né, considera algo também importante como cidadão, então eu tenho uma opção, né, política partidária, e desenvolvi várias tarefas, fui chefe de gabinete da prefeitura em Santa Maria, fui presidente do partido, né, dos trabalhadores em Santa Maria, também em Rosário do Sul, quando eu voltei para lá, participei de projetos do governo federal, do primeiro emprego, enfim, sempre tive envolvido com alguma, né, questão de construção coletiva. Então, quando voltei para Rosário do Sul, em 2007, com a família, né, daí já com esposa e 2 filhos, acabei me envolvendo com o movimento comunitário, certo? Que fui convidado para uma reunião, tinha um problema de iluminação pública no bairro, fui convidado para uma reunião, o pessoal da prefeitura, e lá o pessoal estava querendo identificar porque a prefeitura estava em problema financeiro, não sei o quê, não podia pagar hora extra, algumas desculpas assim, e que a gente queria que trocassem lâmpadas queimadas, e a gente propôs que os moradores marcassem os postes que estavam com a lâmpada quebrada. E que, portanto, depois a prefeitura saberia quais os postes que teria que trocar a lâmpada, né? Aí o pessoal, depois, o presidente da Associação de Moradores se mudou de cidade, aí o pessoal pediu para a gente concorrer a presidente, então eu fui presidente da Associação de Moradores do bairro Primavera, em Rosário do Sul, e também, junto com isso, o pessoal da União de Vilas e Bairros de Rosário do Sul, que acompanhava as associações de moradores, convidou para participar da diretoria. Eu fui secretário-geral da União de Vilas e Bairros de Rosário do Sul, e o pessoal da Federação Gaúcha de Associações de Moradores, na época FEGAM, hoje é FEGAMEC, né, Federação Gaúcha de Associações de Moradores e Entidades Comunitárias, né, foi em Rosário para uma assembleia em 2008, para um congresso da CONAN, que aconteceria na Bahia. Acabei sendo eleito delegado com outras pessoas do município. Pegamos um ônibus de Rosário a Porto Alegre, de Porto Alegre até Salvador, né? Participamos do congresso e voltamos. Eu sempre brinco que foi 3 dias para ir, 3 dias para voltar, e 2 dias e meio de congresso. Mas valeu muito, né? Porque a partir dali a gente começou a participar mais. Em 2011, acabei sendo eleito num outro congresso da CONAN, para ser o diretor de planejamento da CONAN, e na Federação Gaúcha de Associações de Moradores, secretário-geral. E ali fui convidado, né, e nós aprovamos na diretoria da CONAN a minha participação no Conselho Nacional das Cidades. Então, eu participei do Conselho das Cidades na Câmara Técnica de Saneamento Ambiental, tive a oportunidade de fazer minha faculdade de gestão ambiental, sou tecnólogo em gestão ambiental, e aí depois fui realocado, vamos dizer assim, pela CONAN para o Conselho Nacional de Saúde no final de 2014. Então, assim que eu cheguei no Conselho Nacional de Saúde, em 2015 teve eleição do Conselho, né? O presidente foi o Ronald, então eu cheguei no final de uma gestão, porque eu fui substituir um colega que tinha pedido para sair do Conselho da Saúde e ficar no Conselho das Cidades. Então, eu, em 2015, a partir da eleição do Ronald como presidente do Conselho, em 2016 teve a eleição para as comissões intersetoriais do Conselho. E aí o pessoal decidiu que eu teria que ser coordenador da CIVES, da Comissão Intersetorial de Vigilância em Saúde. Aceitei o desafio e ali nós construímos, aquela gestão do Ronald como presidente, a primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde. Entre 2016 e 2018, nós elaboramos, né, a partir do controle social brasileiro,
e aprovamos, em julho de 2018, a Política Nacional de Vigilância em Saúde. A gente acredita que isso deu uma visibilidade, por a gente estar junto com o presidente do Conselho, por coordenar uma comissão intersetorial da pauta temática, né? E acabou, então, o pessoal decidindo que eu deveria concorrer a presidente do Conselho Nacional de Saúde. Foi uma construção coletiva, tinham várias outras representações importantes, pessoas que tinham uma atuação muito forte, né, no segmento de usuários e usuárias do SUS, porque tem um combinado, vamos dizer assim, entre usuários, usuárias e profissionais de saúde de ter um revezamento na presidência do conselho. E aí era a vez dos usuários e usuárias indicarem. A gente chegou num consenso, meu nome foi apresentado depois para os outros segmentos, acabei sendo eleito, e aí veio depois 2021, pandemia acontecendo também, né? O Fórum de Entidades de Trabalhadores e Trabalhadoras na área da saúde, o FENTAS, se reuniu e decidiram não apresentar uma candidatura à presidência para minha sucessão, vamos dizer assim, por conta do momento que a gente estava vivendo, da pandemia, do governo que a gente estava enfrentando, né? O pessoal avaliou que se mudasse a presidência, até a pessoa que entrasse, pegar toda uma conjuntura que realmente estava bem adversa e uma avaliação que tinha-se de que a gente estava tendo um trabalho bem construído coletivamente, aprovaram no FENTAS, então, de sugerir ao Fórum de Usuários e Usuárias do SUS de que a gente permanecesse na presidência do Conselho Nacional de Saúde. Então, estamos aqui encerrando mais uma gestão, né, e sempre com a mesma, vamos dizer assim, esperança da gente construir um mundo melhor, resistindo nos momentos que a gente precisa resistir, e, paralelamente, a gente sempre fala que a gente não só resiste, mas a gente também avança, né? Porque se a gente só resiste, a gente recua, e mesmo que tenha, assim, momentos de recuar, em momentos de resistir, para não perder mais direitos, como vários que a gente perdeu, mas, por outro lado, a gente tem que fazer, por exemplo, formação, como a gente avançou muito, esses próprios espaços de construir conferências na diversidade, de reunir outros conselhos de políticas públicas, inclusive aqueles que foram extintos, né, durante o governo anterior, e a gente poder fortalecer a rede de conselhos também da saúde, com os conselhos estaduais, com os conselhos municipais, a própria questão de valorizar os conselhos locais, que eu estou hoje com a camiseta aqui da nossa campanha, que tem Conselho Local de Saúde, não se deu só agora. Isso já vinha se construindo na diversidade do que a gente estava enfrentando, né? Então, agora a gente está aí também num processo de construção, né, de uma mesa diretora e de uma presidência que vai ser, né, de uma profissional de saúde, né, que está sendo construída também coletivamente, e que a gente acredita que cada vez mais quem assume o Conselho Nacional de Saúde vai avançar, né, em conquistas que a gente precisa, resistindo, e a gente vai continuar junto em outros espaços, como a gente está saindo, né, do Conselho Nacional de Saúde. Eu falei, né, da questão do grupo de jovens, falei lá do movimento estudantil, né, que foi essa questão da gente ter um caminho para essa questão mais coletiva, né, de viver em sociedade, se organizando, né, coletivamente, né? Então, desde ali, né, e cada vez sempre reforçou mais essa vontade da gente agir, porque quando a gente teve, né, governos neoliberais no nosso país e depois tivemos governos democráticos e populares, e recentemente, depois de um golpe, um governo de direita e depois extrema direita com viés fascista, né? Eu acho que a cada momento que a história estava acontecendo reforçava ainda mais em mim essa necessidade de fazer luta coletiva. Porque seja quando está num momento adverso de um governo que não é democrático e popular, né? Mas também quando tem governos democráticos e popular, a organização da sociedade é importante. Não existe nenhum tipo de governo que possa avançar se não tiver organização popular, seja dos movimentos, seja de conselhos de políticas públicas, atuando fortemente e pressionando, inclusive, cobrando,
destes governos, e eu falo especialmente dos governos democráticos e populares, porque inclusive o presidente Lula fala isso. Vocês precisam me pressionar. Vocês do movimento popular, do movimento social, que acreditam na coletividade para fortalecer, né, as políticas públicas, melhorar a vida das pessoas. Por quê? Porque do outro lado, a minoria, mas que tem o poder econômico e também a maioria do poder político, pressiona toda hora, pressiona a todo instante. Tem os seus lobbies pagos, né, com fortunas para fazer essa pressão acontecer nos diversos espaços de governo. Então nós, que somos do movimento popular, do movimento social, que atuamos em conselhos, precisamos também estar fazendo a luta acontecer todos os dias para que aquilo que a gente acredita seja implementado, né, pelos governos populares. Então, a disputa social ela é permanente e a gente não pode ficar de braço cruzado olhando, né, ou achando que tem um governo que tem um cunho mais democrático e popular, as coisas vão se dar, né, por acaso ou do nada. Não, a gente precisa continuar lutando. Fernando, a tua gestão na frente do Conselho Nacional de Saúde é considerada por muitos, por mim inclusive, uma gestão emblemática, né? Foi um conselho assim, extremamente atuante, desempenhou um papel fundamental, né, nesse período, sobretudo nos períodos pós-Covid ali, mas durante toda a tua gestão foi realmente um momento assim, de muita atuação do Conselho Nacional. Eu sou conselheiro estadual e para todos nós que estávamos, né, desde de longe, analisando o controle social, tivemos o Conselho Nacional de Saúde muito próximo de nós, o que é uma coisa muito difícil. Então a tua gestão ela é muito elogiada e foi um período assim, de grande divisor de águas, né, no que a gente entende por controle social no Brasil hoje. Qual que é o seu sentimento, né, de deixar agora a presidência do Conselho Nacional de Saúde? Como é que você está se sentindo com isso? Qual que é o teu sentimento? Eu acho que cada conjuntura exige, né, um tipo de ação, de movimentação, e também tem a ver com projeções públicas, né? Todas as gestões que tiveram no Conselho Nacional de Saúde, e eu estudei a história do Conselho Nacional de Saúde quando eu entrei para o Conselho, tiveram momentos marcantes. Todas as pessoas que estiveram na presidência, nas mesas diretoras, conselheiros e conselheiras, né, sempre tiveram, naquele momento político, né, uma força muito grande para fazer o que o Conselho Nacional de Saúde é hoje. A gente pegou um momento também difícil, e eu diria, obviamente, como a gente analisa na conjuntura, este momento, principalmente o mais recente, do governo anterior, que foi de 2019 a 2022, algo que a gente não via há muito tempo no Brasil, desde a época da ditadura, um governo ultra neoliberal de extrema direita de viés fascista. Então, obviamente que isso exigiu mais de nós. E a pandemia da Covid-19 colocou a saúde no centro, né, do debate político, público, né, da vida das pessoas, porque realmente tratava-se de vida ou morte. Então, a gente acabou tendo uma projeção, a gente poder cavar espaço, e como a gente sempre falava dos desafios da comunicação, de furar a bolha, por exemplo, a gente poder estar em canais tradicionais de comunicação no Brasil, falando, obviamente que isso deu, né, um destaque e deu uma projeção que em outros momentos não teve. Né? Mas então eu coloco que a gente deu o retorno que a gente precisava dar no momento histórico que a gente está vivendo, da mesma forma que em outros momentos foi dado também o retorno daqueles momentos históricos que outras gestões do Conselho estavam vivendo. Então eu sempre acredito que as pessoas elas não são melhores que as outras. Elas têm qualidades diferentes, têm defeitos também. As coletividades da mesma forma, né? Então eu acredito muito, realmente, né, que a gente, obviamente, cumpriu, né, o nosso papel, né, neste espaço e nesse momento histórico, mas também reconheço sempre quem cumpriu o seu papel, o seu momento histórico, que passou por esse conselho. E a gente sai desse conselho sabendo, acreditando, né, que quem vier na próxima gestão também vai cumprir muito bem o seu papel no momento histórico que a gente está vivendo e que a gente ainda vai viver. Eu desapego muito fácil. Vamos assim, eu tenho uma coisa que eu já trabalho há muito tempo,
né, de desapegar. Então, obviamente que vou sentir falta de estar nesse espaço, que são 6 anos, né, mas vou preencher, né, não vou ficar com o espaço vazio, né, vou preencher com outros desafios que estão vindo por aí, né, que no momento certo o pessoal vai estar sabendo, né, vou continuar contribuindo com o nosso Sistema Único de Saúde, vou continuar acompanhando, né, e defendendo o nosso SUS e também o controle social, fortalecendo a participação social, né, nos espaços que a gente vai estar, enfim, se desafiando no próximo período. Quero também dar uma atenção no ponto de vista de me qualificar ainda mais, do ponto de vista acadêmico, né, porque, como eu falei aqui, eu comecei uma faculdade lá nos anos 90, fiz 4 semestres e não pude continuar, depois fiz, né, uma graduação, né, ali no início de 2011 até 2014, 2013, 2014, e agora quero, né, também dar mais um passo aí, né, do ponto de vista da academia, para poder também, né, aprender mais, trocar, né, com outras pessoas que estarão, quem sabe, nesses espaços da academia, né, também trocando, porque eu sou freiriano, então eu acredito, né, e muito, muito na troca, né, de saberes, todo mundo tem que se complementar, né, nessa coisa de que ninguém sabe mais do que ninguém, né, e obviamente outras questões aí que podem surgir e que a gente vai, né, na medida do possível, estar abraçando, né, junto com, obviamente, sempre acompanhando, né, vamos dizer assim, de ladinho, né, para que as outras pessoas que cheguem possam ocupar, de fato, esse espaço no Conselho, a linha de frente do Conselho, mas o Conselho sempre vai estar na minha vida presente, porque, enfim, 6 anos, né, de presidência e mais, né, o outro período que eu estava desde 2000, final de 2014, início de 2015, né, vão ser aí quase 11 anos, né, de estar aí no Conselho Nacional de Saúde. 10 anos, né, de 2015, dá para dizer, porque eu cheguei no final de 2014, estou saindo no final de 2024, né, 10 anos aí de contribuição ao Conselho Nacional de Saúde. Esperamos aí que tenhamos dado uma boa contribuição juntamente com as outras pessoas que tiveram com a gente nesse desafio. Fernando, eu queria saber, assim, para a gente encerrar, o seu sentimento e a sua opinião sobre o futuro do SUS e o futuro do Brasil. Poxa, eu acredito muito no futuro do SUS, porque a gente tem lutado muito, né, para que ele não deixe de existir, primeiramente, porque a gente passou por um período que ele foi ameaçado, né? Eu, assim, para pegar o período mais recente, né, o próprio governo Temer tinha uma política de, né, exterminar o SUS. Logo com a aprovação da PEC 95, né, a emenda constitucional, a EC 95, a emenda da morte, que a gente chamou, era uma emenda para acabar com o SUS, para acabar com outras políticas públicas. O próprio governo anterior, de 2019 a 2022, também estava na mesma linha. Ou seja, privatização ao extremo. Acabar com o SUS era a meta destes governos. E nós conseguimos resistir e agora estamos reconstruindo o SUS. O SUS ele era subfinanciado, sempre foi, mas ele estava sendo desfinanciado. As políticas públicas, as políticas nacionais das diversas áreas da saúde que a gente tinha aprovado, inclusive, em períodos anteriores, não foram implementadas. Pior, foi feito coisas contra aquelas políticas públicas, ou seja, no sentido contrário do que as políticas públicas orientaram. Por exemplo, a própria Política Nacional de Vigilância em Saúde. Nós saindo de uma conferência, a primeira, tendo aprovado a Política Nacional de Vigilância em Saúde em 2018, chega um governo, chega uma pandemia e a política não foi implementada. Política Nacional de Saúde da População Negra, a Política Nacional de Educação Popular em Saúde, várias outras eu podia citar aqui, que não foram implementadas e muito pelo contrário. Tudo que esses governos fizeram foi na contramão, para que essas políticas, né, não existissem e o próprio SUS não existisse mais. Então nós estamos num processo de reconstrução do SUS. E nesse processo de reconstrução, voltar, né, a ter mais financiamento, as próprias questões que têm a ver com o Congresso Nacional, na correlação de forças que está lá,
de o governo ter que negociar várias questões para poder, inclusive, avançar em outras políticas públicas, não ter cortes em saúde, é algo que a gente precisa comemorar. Precisamos continuar lutando, né, por exemplo, contra a retirada de direitos, seja para salário mínimo, seja para o BPC, né, que estão aí sendo ameaçados, mas a gente precisa celebrar que a saúde não foi tocada. E a gente precisa continuar, né, como fizemos, por exemplo, colocar no Plano Nacional de Saúde parte da resolução da Conferência Nacional de Saúde, até porque a gente sabe que tem coisas na resolução da conferência que são propostas, diretrizes de médio e longo prazo. E tem outras que não têm viabilidade do ponto de vista, inclusive, legal. Nós aprovamos, na 17ª Conferência Nacional de Saúde, né, a legalização do aborto. E hoje a gente está lutando para que haja o aborto legal, para que continue, né, sendo feito o aborto legal, contra um Congresso Nacional reacionário que aprova projetos para permitir estupro de meninas que não vão ter o direito legal sobre as suas vidas. Então, nós estamos numa conjuntura ainda muito adversa. 80%, dá para se dizer, do Congresso Nacional é de direita conservadora. Uma grande parte é de extrema-direita. Então, nós temos uma conjuntura diversa, mas nós, com o controle social brasileiro, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente delibera, com aquilo que a gente propõe, né, no dia a dia, a gente está fortalecendo o SUS num cenário de conjuntura diversa. De um governo federal, sim, que é a favor do SUS, mas de vários espaços de governo, de estados, de municípios, que privatizam o SUS. Então, não é só porque se tem um governo federal que não quer privatizar o SUS ou que, né, coloca recursos a mais no SUS, que isso se dá nos estados e municípios. Então, a gente precisa continuar lutando. Então, mas eu acredito que o SUS vai se fortalecer. Por quê? Porque a gente está construindo, né, na base, nos territórios, este fortalecimento do SUS que salvou milhões de vidas durante a pandemia. E eu acho que esse elemento veio também a fazer com que, né, o SUS continue sendo a maior política pública, né, de saúde do mundo. Não é só nós que falamos isso. O mundo fala isso para nós quando a gente vai para atividades internacionais, por exemplo. Então, eu acredito muito. E na conjuntura, a democracia, que mesmo que a gente tenha, reconheça, né, que precisa ter mais avanços do ponto de vista da democracia direta, da democracia participativa, das limitações que tem a própria democracia representativa, como são os parlamentos, e aí não é só o federal, não é só o Congresso Nacional, Câmara e Senado, Assembleias Legislativas, Câmaras de Vereadores, nós acabamos de passar por uma eleição. Então a gente viu o que foi as candidaturas democráticas e populares, né, a dificuldade que foi de eleger. E as candidaturas de direita, de extrema-direita, reacionárias, ganhando prefeituras, ganhando câmaras de vereadores. Então a gente vive numa conjuntura diversa, mas é importante dizer, por exemplo, que todas aquelas pessoas que participaram dos atos do dia 8 de janeiro de 2023, que foram candidatas, nenhuma foi eleita. Então também tem na população o sentimento de proteger a democracia liberal, que é o que a gente tem hoje aí, e, inclusive, o que está acontecendo de desvendarmos, né, toda a tentativa de golpe, que não foi só em janeiro de 2023, no 8 de janeiro, foi de antes. Tinha um governo que se tentava fazer um autogolpe, vamos dizer assim, para continuar no poder. Isso foi tentado várias vezes. Depois da eleição, e daí a prova, cada vez mais surgindo, né, provas, né, substanciais de que a nossa democracia ficou por um fio. Mas a gente está defendendo essa democracia, fortalecendo as instituições, com todos os erros que elas têm, com todas as limitações que essas instituições têm, que a gente tem que continuar lutando para que elas sejam aperfeiçoadas, né, para que a gente chegue a ter um poder popular constituído no país, numa sociedade justa, igualitária, fraterna, né, que a gente tenha aí um mundo sem fronteiras, como a gente diz, que a gente é internacionalista, né? Mas a gente tem que trabalhar com a realidade da conjuntura. Então a gente acredita muito
no potencial do presidente Lula, muito na sua liderança, um estadista, né? Então a gente precisa garantir, inclusive no Brasil, né, esta democracia se fortalecendo, que as próximas eleições de 2026 a gente tenha uma renovação maior no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, de quem acredita num mundo melhor, num país melhor, num estado melhor, para as pessoas viverem, né? E que seja realmente essa construção de futuro, esse esperançar que a gente tem no horizonte concretizado, né? Ainda enquanto a gente estiver aí, eu digo assim. Mas se a gente não estiver aí, e quem vier depois de nós, né, o quem já chegou e vai ficar depois de nós, possa usufruir, está valendo muito. Está valendo muito e a gente tem que acreditar e lutar todos os dias, esperançando. É assim que eu me sinto nesse momento da história. Para encerrar, uma mensagem final para aquelas pessoas que estão na base, para motivá-las a participar, né, do sistema de participação, dos nossos conselhos, das nossas conferências, das associações. Que palavras você teria para essas pessoas que estão ali pensando se participam? Certo. Olha, gente, eu acho que toda a vida da gente, por mais que a gente faça questões e tenha projeções e tenha posições individuais, né? Seja do trabalho, seja do ponto de vista acadêmico, seja do espaço que for, né? É muito legal. É muito legal quando a gente conquista alguma coisa do ponto de vista individual, né? Mas quando, por exemplo, a gente se forma, né, num curso, né, de graduação, por exemplo, como foi o meu caso, que há muito tempo eu tinha parado de estudar, mas eu cheguei ali, né, quando eu me formei, né, e durante aquele processo dos anos que eu tive em formação, eu tinha colegas ao meu lado, eu tinha minha família ajudando, eu tinha uma comunidade e grupos organizados que contribuíram com a minha formação. E, portanto, eu preciso devolver para a sociedade aquilo que a sociedade investiu em mim. Então, eu acho que tudo que a gente constrói na vida tem sim o elemento da individualidade, porque cada indivíduo tem seu potencial, como eu já falei, que tem seus defeitos, suas qualidades, mas ninguém faz nada sozinho e a gente precisa viver em comunidade e se organizar e cada vez mais valorizar os espaços coletivos, porque comemorar algo sozinho, eu nunca comemorei nada sozinho. Não sei se alguém já comemorou algo sozinho, tá? Eu me formei, vou comemorar sozinho, vou sair para comemorar sozinho, com ninguém. Não, a gente chama os amigos, a gente quer que todo mundo esteja junto com a gente, todo mundo vem dar os parabéns. Por que será? Todo mundo se sente feliz com a conquista que a gente teve. Por quê? Porque a sociedade ela é coletiva. A vida da gente é uma vida coletiva. Então, todos os espaços que a gente puder participar, conselho, movimento, associação. Gente, eu digo no Rio Grande do Sul tem os CTGs, né? Que é algo assim, mas que tem a ver com tradição, com cultura, né? Esse nosso Brasil rico, né? Na questão de cultural, nas diferenças que a gente tem, né? Que as pessoas vão lá participar de um grupo, né? Eu sempre digo, uso a minha mãe como exemplo, a minha mãe, né, tá com 83 anos, aí ela participa lá dos grupos de igreja, ela participa da hidroginástica, ela faz as caminhadas, ela faz várias coisas que eu acredito muito que a minha mãe está viva porque ela tem espaços coletivos de vivência. Ela tem outras pessoas que estão com ela, para além da família, que a gente não pode estar junto todo dia, né? Então a gente se fortalece, a gente cresce, a gente fica feliz, né, quando a gente está vivendo em comunidade. Então, sempre, né, deixando essa dica aqui de que vale muito a gente viver em comunidade e a gente comemorar as nossas conquistas coletivamente.